que é basicamente você aplicar o resultado da pesquisa na prática clínica. E não é isso, né? É você pegar o resultado da pesquisa, mas saber corresponder como que aquilo vai poder ser aplicado para aquela pessoa que está ali na sua frente, aquele paciente singular que está ali na sua frente, a partir do conhecimento da história dele, a partir do conhecimento das características dele, né? Então, mas sabendo dessas práticas, tendo essas pesquisas que mostram evidências das alterações neurofisiológicas, neuroquímicas, etc., que a música proporciona, a gente consegue ter intervenções musicoterapêuticas mais precisas, digamos assim, mais direcionadas, não tão precisas, mas pelo menos mais direcionadas para as áreas, para os objetivos que a gente quer. E isso faz com que a gente consiga ganhar tempo, a gente faz com que a gente consiga ter mais efetividade nos resultados dos nossos atendimentos. Então, acho que isso também é uma grande mudança que a gente vem encontrando, né, nos últimos anos. Durante muitos anos, nós trabalhamos sempre com supervisão. Nós tínhamos supervisão do Dr. Paulo César, lá da BBR, no Rio de Janeiro, e nós tínhamos supervisão toda semana, uma reunião com ele, que era neurologista da instituição, e eu me lembro que, às vezes, a gente parava a reunião e falava, eu descobri uma coisa com o paciente, ou então, nossa, sem querer aconteceu um resultado X com tal paciente. Aí todo mundo, uau, né? Todo mundo ficava feliz com aquilo. E hoje é o processo inverso, ainda bem que é o processo inverso, porque hoje nós temos intenção clínica D. Claro que eu não estou jogando fora a questão intuitiva, né? Eu acho que faz parte a questão subjetiva da emoção da música, que é importante, que é ciência, mas não só aquela objetividade nua e crua. Eu acho que a participação da gente também com as nossas intuições sonoro-musicais fazem parte, devem continuar fazendo parte, mas você tem agora uma sistemática científica, uma coisa metodológica que você segue passo a passo pela intenção clínica que você tem para obter os resultados, que são prescritos no início daquele processo. Pessoal, vocês que estão do outro lado aí, não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu, né? Mas só nesse primeiro bloco de perguntas, eu fui anotando aqui essa aula que nós acabamos de ter, né? Para mim é uma aula. Começando pelo acesso, né? O acesso aos materiais, né? Que até então não tínhamos, né? A pesquisa, a tecnologia, e a gente percebe o quanto tudo é importante, né? É importante começar o BAN lá atrás, é importante ter o BAN consolidado aqui, é importante a tentativa e erro lá atrás, é importante a intenção clínica aqui, né? Então, como tudo é tão importante para nós aqui. E muito obrigado por essa primeira contribuição, tá bom? Valeu. Passo a bola agora para o Dani. Sim, eu concordo bastante com você, Gil, nessa questão da aula, principalmente. Acho que são informações riquíssimas, especialmente a nós, musicoterapeutas, né? Porque apesar de não termos tão claramente esse dado, a gente alcança outras pessoas que não são da área da musicoterapia. E é, inclusive, esse um dos nossos objetivos, alcançar essas outras pessoas para além da musicoterapia. Mas, em especial para nós musicoterapeutas, toda essa conversa eu acho que traz informações muito ricas, né, muito inspiradoras, principalmente para esse período, para essa caminhada daqui para frente. Porque uma coisa que eu sempre ouço, eu não vou conseguir precisar aqui uma fonte específica, mas uma ideia que eu já ouvi algumas vezes ao longo da minha vida e levo como uma fonte de inspiração, né, um combustível na minha caminhada, é que você só consegue avançar, você só consegue crescer e progredir quando você reconhece, valoriza e aprende com o que veio antes, com a história que veio antes de você. Seja a própria história, história de outras pessoas, mas enfim, com o conteúdo que veio antes, que preparou o caminho para o lugar onde a gente está. Só se consegue progredir mesmo valorizando toda essa história. Então, eu acho que toda essa troca que a gente está fazendo aqui está sendo muito interessante para a gente, né? E até aproveito esse gancho para emendar duas perguntas
que eu acho que vão encaixar muito bem com o que está sendo dito. E também uma pergunta com a outra, né? Que são, dentro das áreas de atuação de vocês, e aí inclusive trazendo a sua experiência como estudante, Cris, dentro da área da musicoterapia, né? Trazendo toda essa vivência que você tem como aluna, né, enquanto estudante, em breve musicoterapeuta formada também, mas dentro da área de cada um de vocês, quais os principais desafios que vocês encontraram ou que vocês encontram, e também olhando para esses desafios já no âmbito da musicoterapia como um todo, né, musicoterapia enquanto ciência, enquanto profissão, enquanto formação, como que vocês enxergam? Então, vamos lá. As duas perguntas que eu trago são: dentro da área de vocês, quais os desafios que vocês encontram e enfrentam? E a segunda pergunta é: quais os desafios que vocês enxergam na musicoterapia em si, enquanto ciência, profissão e formação? Eu vou começar falando, porque eu quero ainda pegar um gancho disso que o Daniel falou, eu acho que é muito importante tudo que nós alcançamos hoje através da tecnologia, mas uma das coisas mais importantes também é o fato da gente valorizar e valorizar muito o caminho que nós chegamos até aqui, né? Então, é a valorização da história, porque mesmo que hoje a tecnologia faça a coisa andar mais rápido, de nada valeria se antes não tivesse acontecido todo um trabalho, toda uma introdução para que isso pudesse acontecer. Então, dentro da nossa gestão ali, quando estávamos nesse processo de consolidar o BAN como uma pessoa jurídica, a gente sempre fez questão de valorizar muito a história. Por isso, a gente foi buscar cada um e foi lá que a gente descobriu que o Renato, né, foi que fez a ata da reunião. Então, a gente foi buscar muitos documentos daquela época e colocar ali pautado quem participava de cada coisa, como foi a história, porque tudo isso deve ser muito valorizado. Se sem internet, sem tecnologia, já fizeram o que fizeram, você imagina se tivesse a tecnologia de hoje, o que não seria feito, né? Mas, e aí já entrando na questão aí das áreas e dos principais desafios, eu trago hoje como principal desafio, e concordo muito com a Maristela a respeito da regulamentação, que é o que de fato falta para a gente, e trago uma fala também da Cris sobre o censo. Hoje, para mim, o maior desafio, e isso acho que vai contar tanto para a musicoterapia como ciência, como profissão e como formação, é a organização tanto dos estudantes, da interação entre as instituições formadoras e das associações. Porque se nós tivéssemos profissionais todos associados com seu número de registro, nós não precisaríamos de censo. Então, eu acho que hoje um dos grandes desafios é essa organização do próprio profissional musicoterapeuta e o envolvimento das instituições quando uma associação solicita, por exemplo, o número de egressos dessa instituição. Muitas vezes a instituição ou não passa ou não tem esse registro, então tudo seria mais fácil se nós tivéssemos todos os profissionais devidamente associados, né? E as instituições também com total interação com as associações. E aí vem aquela grande questão, o que muda em tudo isso com relação à regulamentação? É que aí passa a ser uma obrigatoriedade, né, para que você possa atuar. E aí vem todo mundo me pergunta, né, nossa, mas você tem todo esse trabalho na formação através da pós-graduação e você apoia tanto e busca tanto ajudar nessa questão de regulamentação, porque eu fico vendo político, conversa daqui e dali, para ver se a gente consegue. Mas o que acontece, gente, acima de tudo, não é a formação em si. Como eu falei, a intenção da gente formar em todo o Brasil é saber que não sei quando que eu vou ter uma graduação em cada estado, né? Já que hoje nós só temos graduação em 6, então imagina quando que a gente vai conquistar tudo isso. Então, a nossa missão hoje é garantir que tenha musicoterapeutas em cada estado, mas também nós entendemos da gravidade das formações EAD,
né, das formações que não têm estágio, das formações que não têm musicoterapeutas como professores, formações sem supervisão. E isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes os nossos alunos falam assim, poxa, a gente passa 2 anos e meio, às vezes 3 anos para formar nessa pós-graduação aqui, e aí a pessoa acabou de formar ali em 6 meses numa EAD e vai poder atuar do mesmo jeito. Então, tem muitos estados aí que, às vezes, os alunos eles pegam uma briga muito feia com essas pessoas, porque elas acabam divulgando, né? Fez uma pós-EAD ali em 6 meses, terminou e divulga que agora é musicoterapeuta e tudo. Então, os estudantes acabam se sentindo assim, né? Poxa, injustiçado. A gente faz uma pós de 2 anos e meio, 3 anos, e agora vem uma pessoa que faz em 6 meses. Então, eu acho que o grande desafio hoje da profissão, e por isso que eu falo que envolve ciência e pela qualidade dessa formação e pela qualidade da produção científica dos alunos, né? E aí envolve a formação também por conta disso. Então, a grande chave da regulamentação é a gente poder sanar essas formações irregulares, que a gente chama hoje por não ser aprovado pela Comissão de Formação da UBAN, e também poder trazer essa obrigatoriedade de registro, né, para a atuação profissional. Indo nessa linha que a Natália acabou de falar, eu trabalho muito com pessoas com autismo, né? Então, vou dar um exemplo dessa área, assim. A gente tem uma carência muito grande ainda de profissionais no Brasil. Nós somos muito poucos, infelizmente, tá? Então, só para poder dar um dado aqui para vocês. Eu peguei nos dados do IBGE, em 2015 foram registrados como nascidos vivos 3.017.668 crianças em todo o Brasil, no ano de 2015. Tá? Se a gente aplicar, a gente não tem uma taxa de prevalência de autismo no Brasil, a gente não tem nenhum dado consistente ainda em relação a isso, tem uma ou outra pouca pesquisa, mas não tem um dado, digamos assim, oficial da prevalência do autismo no Brasil, mas o dado da prevalência do autismo nos Estados Unidos hoje está em 1 para 54, ou seja, uma pessoa para cada 54 da população. Tá? Então, se a gente aplicar essa proporção de 1 para 54 para esses 3 milhões que nasceram vivos lá em 2015, isso dá para a gente uma perspectiva de 55.883 crianças com autismo no Brasil com 5 anos. Não é 55 mil crianças com autismo no Brasil de um modo geral. São 55 mil crianças com 5 anos que têm autismo. Fora as que têm 4, fora as que têm 3, fora as que têm 10, fora as pessoas que têm 50 anos de idade que têm autismo. Então, eu até brinco muito com os meus alunos assim, se todos os musicoterapeutas brasileiros fossem trabalhar apenas com pessoas com autismo, ainda ia faltar profissional. Ainda mais para todas as outras áreas em que a gente atua. Então, acho que um dos grandes desafios que eu percebo, e aí na minha área específica, né, como eu falei, com pessoas com alterações aí do neurodesenvolvimento, e mais especificamente agora com autismo, é a pouca quantidade de profissionais que a gente tem. A gente precisa de mais pessoas em todos os lugares do Brasil, e aí, né, assim, valorizando o trabalho da Natália e de tantos outros colegas que estão aí lutando para levar as formações para os vários cantos do Brasil, né, e formações que sejam realmente de qualidade, né, porque não é qualquer formação, não é qualquer cursinho de um fim de semana que você sai como musicoterapeuta para poder trabalhar, né, porque afinal de contas é a vida da pessoa que está ali na sua frente que está nas suas mãos, né? Então, é muita responsabilidade nossa, como terapeuta, estar trabalhando com pessoas, às vezes com pessoas com dificuldades muito grandes, né? Com problemas de saúde, às vezes muito grandes, e não só de saúde, né? Na área social também, enfim, diversas outras áreas de atuação do musicoterapeuta, mas fechando, né? Resumindo, um dos grandes desafios que eu vejo é a pequena quantidade de profissionais que a gente ainda tem no Brasil, né? E aí a gente tem que, como eu falei, valorizar o trabalho da Natália e diversos outros colegas que estão aí tentando, né, levar a formação para outros lugares e com isso não só levar a possibilidade de ter profissionais nesses lugares, mas também de aumentar a quantidade de profissionais bem qualificados para que possam estar atendendo as pessoas que necessitam tanto. E são muitas pessoas, né, que necessitam. Eu acho que um dos desafios também que particularmente eu senti na pele quando eu entrei no HC, né? Quando eu entrei no Hospital das Clínicas para montar um serviço de musicoterapia lá dentro. Esse foi o objetivo, foi o propósito.
fiquei muitos anos lá, consegui bastante coisas, mas